Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Nós vamos falar de medidores de radiação ionizante. Meu nome é professor Alexandre Kuster. Meu e-mail é kusterpetropolis@hotmail.com e se você quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Bom, vamos lá? Primeiro slide. Então, o nosso laser point já está ligado aqui. Vamos começar aí o nosso primeiro slide. Alguns modelos de detectores, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos de detectores de área, maletas de emergência, né? Aqui a gente tem um BIP integrador de dose. Esse BIP integrador de dose, ele é um BIP que ele fica preso à cintura do operador, principalmente o operador de gamma-grafia, aonde quando ele atinge um determinado limite, né, de exposição, ele começa a apitar e você consegue visualizar também a dose recebida por hora desse indivíduo ocupacionalmente exposto. Aqui, nessa imagem, a gente vê um cinto, são duas esferas metálicas, esse é um dosímetro de Albedo, né? Esse dosímetro ele é utilizado principalmente para a área de gamma-grafia, para a área de neutrografia, né? Então, é uma bolinha dessa, uma esfera dessa para a região anterior e outra virada para a região posterior. Então, é um tipo de dosímetro utilizado na área de nêutrons, ok? E aqui um dosímetro termoluminescente convencional que a gente usa aí no dia a dia na área tanto médica quanto industrial, ok? Vamos para o próximo slide. Então, ó, medidores da radiação ionizante, né? Um detector de radiação ionizante é definido como sendo um dispositivo capaz de proporcionar um sinal analisável quando for atingido pela radiação. Ou seja, toda vez que a radiação bate em um detector, ele é capaz de medir essa quantidade de radiação que chegou até o detector. Os detectores possuem, né, numerosas aplicações, entre elas, uma das principais é de nos proteger da radiação, uma vez que a gente não consegue nem sentir cheiro, nem odor, não arde, né? Radiação é incolor, inodora, insípida, ou seja, a gente não é um bom perceptor, né? Ou a gente não consegue perceber a radiação ionizante. Então, por isso que é muito importante a gente estar utilizando sempre o dosímetro, né? Na hora de fazer os exames. Então, você vai colocar aqui um dosímetro, ok? Vai trabalhar sempre utilizando o dosímetro. Bom, seguindo então, o próximo slide. Essa aula ela tem um total de 27 slides, tá? A gente vai seguir aqui de uma maneira bem simples e falar de uma maneira bem simples para que vocês consigam acompanhar o raciocínio, ok? Então, assim, propriedades gerais desses detectores de radiação, né? Então, assim, a radiação ionizante é detectada por uma carga criada quando interage com o detector. Grosseiramente, a eficiência de um detector mede um tipo de radiação, né? Depende da eficiência com que a radiação cria cargas dentro do detector. Quando algumas partículas carregadas incidem no detector, elas interagem com os elétrons atômicos do material do detector e produzem pares de elétron-íons ou elétron-lacuna, né, ao longo de sua trajetória. O que ele quer dizer aqui? A radiação ionizante. Primeiro, o que é o ionizante? Né? O que é uma radiação ionizante? A radiação ionizante é aquela que é capaz de retirar um elétron de um átomo. Um átomo ser eletronicamente estável, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Se eu tenho uma radiação ionizante que tem a capacidade de arrancar um elétron, ele acaba fazendo uma ionização, ou seja, ele transforma um átomo estável eletronicamente em um átomo íon. Por isso que a gente chama de radiação ionizante. E aí, assim, ele arranca um elétron, o elétron tem carga negativa. E o restante do átomo fica com excesso de carga positiva.
E aí, quando a gente pega, por exemplo, um detector como esse aqui, uma câmara de gás como essa, de um detector Geiger-Miller, por exemplo, eu tenho um anodo, que é um fio central aqui, e o cátodo. Então, o elétron ele vai ser direcionado para o anodo e o átomo com a maior parte de energia positiva, né, ele vai ser direcionado para a carcaça do equipamento, que vai ser o cátodo. E aí ele acaba gerando uma corrente elétrica e acaba levando isso para um mostrador que a gente consegue visualizar onde é que está, quanto é que está gerando de exposição por hora, ok? Então esse é o princípio básico de um funcionamento de um Geiger-Miller, tá? Esta carga, né, inicial produzida pela radiação é a informação mais importante para que possa ser processada por um sistema apropriado para o processamento dos sinais e sua coleção. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver toda a eletrônica de um equipamento de Geiger-Miller, né? A gente tem o display, os equipamentos aqui que fazem, né, os dinodozinhos que fazem o processamento desses dados e fazem com que o resultado seja mostrado aqui nessa imagem, ok? Então vamos para o próximo slide. Então, assim, ó, propriedades gerais dos detectores de radiação. Então, ó, quando os campos de radiação nêutrons, semelhantes àqueles que consistem da radiação gama ou nêutrons, são medidos, uma partícula neutra interage com o material do detector, então o produto partícula carregada secundária, elétron, próton, alfa, etc., deposita sua energia no detector. Então, assim, a detecção de nêutrons não é uma detecção tão fácil. Então, para que haja essa detecção, o nêutron, quando interage dentro de um determinado meio, ele acaba gerando uma partícula secundária, elétron, próton, alfa e etc. E aí é que o meu equipamento consegue fazer a leitura de quantos nêutrons está sendo emitido a partir daquela fonte, tá? Então é um equipamento, né, um detector próprio para se trabalhar com nêutron. O Geiger-Miller convencional, ele é específico para radiação gama, tá? Alguma coisa de alfa, se ele tiver uma janela de mica, perdão, de beta, mas ele não consegue ler alfa, porque alfa é uma partícula pesada. Então, para a gente conseguir entender isso aqui, eu aconselho que você dê uma revisada em radiações alfa, beta e gama. Tá? Então, a gente sabe que radiação gama é uma radiação eletromagnética, radiação alfa é uma radiação particulada, pesada, que não consegue interagir, penetrar na matéria e com 3 centímetros de ar você consegue blindar ela. E já a radiação beta, ela também é particulada, mas ela tem um poder de alcance maior. Então, se eu tiver um detector Geiger-Miller que faça essa leitura, né, dessa partícula, ele tem que ter uma janelinha de mica para poder fazer essa leitura específica, ok? Então, vamos lá, próximo slide. Mecanismos usados para a detecção da radiação, né? Então, propriedades gerais de detectores de radiação. Os detectores de radiação têm como princípio de operação a detecção de uma alteração observada no meio absorvedor que foi causada pela transferência de energia da radiação ionizante para o meio. Ou seja, nada mais é do que a transferência da energia da radiação gama para os átomos que compõem lá o detector, né? Ou seja, no caso do detector Geiger-Miller, ele vai trabalhar com um certo tipo de gás. Então, quando a radiação gama passa por ali, ele arranca elétrons e deixa algumas energias para esses átomos onde deixou elétrons, e aí ele consegue gerar um sinal. Se a gente for falar de um outro tipo de detector, por exemplo, como um termoluminescente, você vai ver que ele excita o átomo lá do cristalzinho do dosímetro termoluminescente, e esse acaba gerando uma luminosidade, tá?
Então, assim, existem vários efeitos que são causados pela radiação ionizante que podem ser utilizados na detecção e medição da radiação. E estes vão ser os seguintes. Ionização, então, a gente tem lá aquele princípio de que a radiação gama interage com o átomo e arranca um elétron e faz com que aquele átomo estável passe a ser um átomo eletronicamente instável, e aí você tem um íon, um átomo íon. Então, por isso que se chama ionização. No caso da cintilação, né? Cintilação é quando a radiação bate, interage com o material e transforma-se em luz, ele cintila, brilha. Termoluminescente, né? Esse detector, esse dosímetro, que é o que a gente usa na área médica comumente, ele armazena energia durante o período que ele vai sendo utilizado, e aí, como o próprio nome diz, né, termo, ele, quando é exposto a uma determinada temperatura, ele libera uma luminosidade, e essa luminosidade que vai ser lida como se fosse a radiação que recebeu. E aí a gente vai poder ter uma mensuração de quanto de dose esse indivíduo ocupacionalmente exposto, o IOE, recebeu. Mecanismos químicos, né? Através de química e tal, análise química, como, por exemplo, um dosímetro de filme fotográfico, que ainda já não é mais tão utilizado, algumas empresas ainda utilizam, outras não utilizam mais. Aquecimento, embora isso sirva só para calibração, isso não é uma prática nossa do dia a dia, tá? E mecanismos biológicos. E aí, assim, você vai analisar cromossomos. E aí isso aqui serve muito para acidentes como Chernobyl e tal. Não é uma coisa que a gente também vai usar no nosso dia a dia, só em casos muito graves mesmo que a gente vai poder pegar e avaliar, por exemplo, aberrações cromossômicas em dosimetria, utilizando esse mecanismo biológico aí. Ok? Então vamos para o próximo slide. Ionização direta e ionização indireta, né? Então vamos lá. Ionização direta, a radiação por si só produz íons, partícula alfa, partícula beta. Então, quando a gente tem esse tipo de radiação, elas produzem íons e fazem a radiação que a gente chama direta, ionização direta. A indireta, a radiação interage com a parede do detector para produzir elétron de alta energia. Que tipos de radiações fazem isso? Radiação X e radiação gama. Então, toda vez que a gente falar de ionização direta, a gente está falando de partículas alfa e beta. Quando a gente está falando de radiação indireta, a gente está falando de raio X, radiação X e radiação gama. Ok? Agora, vamos falar, né, no próximo slide sobre cintilação. Então, ó, cintilação, o que é esse método, né? O que é essa? Como é que funciona? Vamos entender um pouco esse conceito. É a produção de luz provocado pelo movimento de elétrons, né, de um orbital de um nível de energia mais elevado para um nível de energia inferior dentro do material absorvedor. A gente vai entender utilizando esse modelo atômico aqui. Tá? A cintilação é um mecanismo de detecção muito importante no processo de monitoração da radiação, e dos detectores que utilizam esses mecanismos são conhecidos como os detetores, né, ou detectores cintiladores. Né? Excitações ocorrem dentro do volume sensível do detector. O que acontece? Quando a radiação interage aqui, o elétron ele ganha energia, né? E perde energia. Então, ele faz esse movimento de vai para uma camada mais externa e volta para uma camada mais interna. E aí, quando ele faz esse movimento, ele acaba liberando luz. Então, isso que é o processo de cintilação, ok? Quando a gente parte para o termoluminescência, né? Quando os elétrons presentes em um certo material absorvedor de energia podem ser movidos para níveis de energia maiores,
ou para bandas proibidas, entre parênteses, ali entre aspas, né? Ou seja, são bandas que os elétrons não deveriam estar ali, né? Esses elétrons eles vão permanecer aprisionados nessa banda até que o material seja aquecido a uma determinada temperatura. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termoluminescente, né? Esses elétrons permanecem aprisionados até que a energia seja liberada em forma de luz. A gente vai emitir a energia sobre o cristal, né, em forma de calor, para que os elétrons, a partir de um determinado nível de energia, liberem luz. A luz é convertida para um sinal elétrico, né, que pode ser relacionado à quantidade de radiação incidente naquele dosímetro. Os materiais termoluminescentes, né, são utilizados principalmente para monitoração das doses individuais. Ok? Então, basicamente, a gente vai ver aqui nos próximos slides como é que funciona. A gente tem aqui a banda de valência, a banda de condução, e os elétrons estão aqui. Quando eu recebo a radiação, né, os elétrons pulam por uma banda proibida. Quando eles fazem esse pulo, esse salto para a banda proibida, eles ficam ali presos. Então, eles vão ser entregues. Então, eu estou lá com um dosímetro, certo? Esse dosímetro, tampar a marca aqui. Esse dosímetro, ele vai para o laboratório para ele ser lido, certo? Quando chegar lá, eles vão abrir, aí eles vão tirar duas pastilhazinhas, né? Então, aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Duas pastilhazinhas muito pequenininhas. Aí, ó. Muito pequenininhas. São duas pastilhinhas dessas. E vem no estojinho desse, né? A gente retira ele daqui. E a gente manda ele para um laboratório. Esse laboratório vai aquecer essas pastilhas a uma temperatura, né, de 200 graus Celsius. Olha só, ele é organizado nessa bandejinha aqui. Tá vendo? Vários cristalzinhos, né? LiF 600, 700, TLD 500 e tal. Então, essas pastilhas, essa aqui é só uma amostra, eles vão ser aquecidos a uma temperatura em fornos. Esses fornos já são pré-programados, eles vão a uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Fazem uma limpeza para tirar a radiação de fundo, né? Depois dessa limpeza, eles vão para um equipamento que vai analisar cada pastilhazinha. Então, esse equipamento está aqui. Cada pastilhazinha entra nesse equipamento, é aquecido de 300 a 400 graus Celsius e vão emitir um fóton de luz em uma determinada temperatura. Como a gente pode ver aqui, ó, o pico de energia, o pico de luz, e ele libera. E essa aqui é a fotomultiplicadora que capta o sinal de luz. Né? Ó, aqui está a fotomultiplicadora. Né? Essa parte aqui é o fotocatodo, né? É o receptor que pega o fóton, transforma num elétron. Aqui dentro a gente tem vários dinodos, e esses dinodos, cada elétron que bate aqui é multiplicado por no mínimo 3, de 2 a 3. E aí 3, 9 e por aí vai. Né? Eles vão sendo aquecidos e vão dar nos dados aqui, ó, o equipamento aberto para mostrar como é que funciona. E aí, quando cada uma dessas pastilhazinhas é lidas, eles vão dar um valor de dose absorvida por esse funcionário, por esse IOE, por esse indivíduo ocupacionalmente exposto. Isso fica armazenado lá. Aquele cristal, então, volta para aquela estufa que a gente viu. Aqui a gente, né? Ele volta para essa estufa aqui, ó. Ele volta para essa estufa e fica aqui há mais um tempo, a uma determinada temperatura, para que ela possa ser limpa, montada em outro kitzinho desse, né?
colocado em outro kitzinho desse, com outro nome aqui, certo? Ele é montado, né? Então, ele é montado com as pastilhas aqui dentro e enviado novamente para o usuário para ele usar no outro mês. Lembrando que os dosímetros termoluminescentes, né, eles só podem ser lidos e fornecidos por empresas autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma outra curiosidade, o laboratório tem que ser credenciado, né, e ele é alugado, ele não pode ser comprado, eu não posso comprar um equipamento desse, eu alugo esse equipamento, e esse equipamento é cedido ao usuário por um período aí de um mês, e a cada mês é feita a troca dele, sempre ou no dia 1º ou no dia 15 de cada mês. Tá? O dosímetro tem que ter muito cuidado, porque ele é pessoal e intransferível. Tá? Ou seja, cada funcionário tem o seu dosímetro. Né? Que a gente pode ver, ó, eu tenho um dosímetro verde e um dosímetro azul. Né? Um verde e um azul. Não vou mostrar aqui a marca, porque eu não estou ganhando nada para fazer propaganda da marca. Né? Mas se quiser me patrocinar, eu estou aí. Ok? Quem sabe? Né? Vai que de repente surge um patrocínio aí. Ok? Então vamos lá, vamos voltar à nossa videoaula. Falamos aqui ao nosso assunto principal. Né? A gente falamos da fotocélula multiplicadora, que é aplicada, né, aqui também na termoluminescência. Esse princípio da fotomultiplicadora vai ser usado em outros métodos, inclusive método diagnóstico por imagem. Tá? Então a gente vai ouvir falar bastante sobre fotomultiplicadoras ainda. Ok? Vamos lá. Mecanismos químicos, né? A radiação ionizante pode causar alterações químicas. O efeito é observado no uso de filme fotográfico, né, para dosimetria individual, radiografia médica e industrial. Hoje em dia a gente vê poucos filmes dosimétricos por aí, tá? Muita gente fala que o filme dosimétrico ele é um filme de dentista com 2 filmes dentro. Não, não tem nada a ver. O filme dosimétrico é um filme específico, com características específicas. Tá? E eu tenho um mecanismo lá dentro. Eu vou mostrar para vocês, numa próxima aula, várias fotos sobre dosimetria de filme. Tá? E vocês vão ver que não é o mesmo filme mesmo. Ok? Esse efeito observado no filme, radiografia de dosimetria individual, médica e industrial. Então, assim, hoje em dia, o que a gente tem observado a indústria ainda tem utilizado o filme dosimétrico. Tá? A área médica não tem mais utilizado o filme dosimétrico. Ok? Em alguns casos, a radiação ionizante aumenta a taxa em que a reação química ocorre, e este mecanismo pode ser usado para medir altas doses durante o processo de radiação. Beleza? Para o próximo slide aqui. Então, ó, aquecimento, né? E aí a gente vai falar lá da calorimetria, né? Esse aqui também é um método que a gente é mais utilizado, né, para calibração e instrumentação, ok? A radiação ionizante pode aumentar a temperatura do meio absorvedor, e à medida deste aumento de temperatura pode fornecer uma avaliação da dose de radiação. Esta técnica, conhecida como calorimetria, não é adequada para equipamentos de medida rotineira em proteção radiológica, já que é necessária uma dose muito elevada para causar uma pequena variação de temperatura. Então, isso aqui só serve para calibração em grandes temperaturas. Não adianta eu pensar em trabalhar com pequenas doses, que não vai dar certo. Isso aqui é para grandes doses, só funciona para grandes doses. Então, para você ter uma diferença aí de temperatura, eu estou falando em doses muito altas. Né? Então, portanto, é utilizada como padrão primário, né, para instrumento de calibração. Tá? A gente não vai utilizar isso aí. A nível de curiosidade, né, como medir a dose absorvida, então tem a melhor maneira, seria a calorimetria, mas não é muito prática, né? A gente tem a
calor adicionado é igual a calor específico, massa e variação da temperatura. Ok? Bom, seguindo aqui para o próximo slide, mecanismos biológicos, né? A gente observa aqui que mecanismos biológicos, isso é a pior maneira da gente observar a radiação, né? Então, as altas doses de radiação podem causar alterações biológicas em células vivas. Alterações biológicas, né, serão utilizadas somente para a estimativa de dose em circunstâncias extremas, onde existe a suspeita de radiação acidental de pessoas, conduzido por uma dose bastante elevada. Então, por exemplo, aqui a gente tem fotos, Goiânia, 1987, né, abertura de recipiente, que foram encontrados no lixo contendo césio-137. Então, assim, a gente tem aqui a abertura, né, 75 dias pós-exposição, né, 75 dias após a exposição da queimadura da mão no acidente de Goiânia. Se não me engano, esse é o irmão do Devair, né, que colocou na palma da mão um pouco do césio, né, ele pegou, colocou na palma da mão, friccionou o césio na mão e ele virou pó e bateu a mão e falou que aquilo ali não é uma pedrinha que não tem valor. O irmão dele queria fazer um colar ou um anel com aquela pedrinha para dar de presente para a esposa. Ele achava que o césio 137 tinha um valor comercial muito alto, quanto, na verdade, ele depois até falou, ele citou essa frase, que ele se apaixonou pelo brilho da morte. Bom, o Devair, na realidade, ele não morreu de radiação, né? Ele morreu de depressão e cirrose, né? Pela quantidade de álcool, cigarro e tal que ele começou a ingerir, né? E ele entrou numa grande depressão por conta do acidente do Césio 137. Se vocês pesquisarem aí, pesquisa no YouTube, pesquisam no Google e tal, Césio 137, o acidente de Goiânia. E aí vocês vão ver, tem até o filme, né, o documentário, tem um filme sobre o acidente. É bem bacana a história, é bom a gente ver, assistir, para a gente ver como é que as pessoas não estão preparadas para lidar com essas realidades da radiação, né? A radiação, ela é boa? Ela é muito boa, se a gente souber usar. Mas a falta de conhecimento, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande para os indivíduos que estão ali se expondo a essa radiação. Bom, eu vou dar uma aceleradinha aqui, né, passar esse slide. A gente já está nos 23º slide, com 30 minutos de aula, né? Eu não gosto de me estender para essa aula não ficar muito maçante, tá? E aí a gente vai falar de dosimetria biológica, né? Uma análise do número de aberrações cromossômicas. O que são aberrações cromossômicas? Né? São variação de formato de reconfiguração do DNA, né? O cromossomos, né? Como diz o nome, cromossomos, é o DNA, tá? Então, permite avaliar a dose que uma pessoa tenha sofrido num acidente radioativo e não portava um dosímetro pessoal. Então, no caso aqui, a gente tem a quebra, dupla quebra, né? Então, a gente tem uma simétrica com inversão. O que acontece? Essa parte de baixo, na hora de unir, vem aqui e essa aqui vem para cá. Uma assimétrica com anel cêntrico, ó, as duas pontinhas se juntam e esse restante da fita fecha. E aqui, ó, translocação, quando eu tenho duas partes, né? Uma parte vai para cá, outra parte vai para lá, né? Translocação, dicêntrico, né? E intervariação. Então, são probabilidades de acontecer com o cromossomos, ok? Isso aqui, lembrando, só serve para grandes acidentes, né? Ok? Então, ó, propriedades de um detector, a gente vai falar um pouquinho sobre essas propriedades do detector. Eu preciso até passar isso aqui com um pouco de calma para vocês, para a gente conseguir entender bem cada um desses termos que a gente tem aí. Então, nós temos, a princípio aqui, 3 mais 4, 7 tópicos para a gente observar aqui, tá? Então, ó,
para um dispositivo que seja classificado como um detector apropriado, necessário, que, além de ser adequado, apresente as suas sequências de medição algumas características tais como. Então, ó, para um dispositivo seja classificado como apropriado, ele tem que ter estas características. Então, se eu vou comprar um equipamento para fazer a detecção da radiação ou um dosímetro, ele tem que ter essas características, ok? Primeiro, repetitividade, definido pelo grau de concordância dos resultados obtidos sobre as mesmas condições de medição. Então, seguinte, eu estou em um determinado local, com uma determinada estrutura, e eu faço a medição. Vou repetir isso inúmeras vezes. Ele tem que dar um valor muito aproximado toda vez que eu fizer uma medição. Então, isso é repetitividade. Eu consigo repetir esse processo várias vezes. Ok? Então, repetitividade. Eu consigo repetir o processo de medição várias vezes e ele me dá o mesmo resultado. Ou um resultado muito próximo. Tá? Quando eu passo para baixo, reprodutibilidade. É diferente de repetitividade. Tá? Repetitividade, mesma situação, verifico várias vezes e ele vai me dar leituras muito próximas mesmo uma das outras. Quando eu passo para reprodutibilidade, grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de medição. Então, olha só, vamos supor, eu estou a uma temperatura de 36 graus, eu caio para uma temperatura de menos 10 graus. Isso vai afetar a minha radiação? De maneira nenhuma, vai continuar a mesma coisa. Só que eu tenho que dar o mesmo resultado de taxa de dose, ou Röntgen por hora, ou o que for que o aparelho me der, eu tenho que dar lá, ó, reprodutibilidade. Então, lá nos menos 10 graus ou nos 36 graus, vai me dar o mesmo valor. Então, isso é reprodutibilidade. Eu posso reproduzir esses testes em qualquer área, que ele vai me dar a mesma coisa. A estabilidade, aptidão, né, do instrumento conversar constantes, estabilidade, aptidão do instrumento conservar constantes suas características de medição ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Essa estabilidade aí. Se eu vou verificar uma fonte, por exemplo, de césio hoje, uma microfonte de césio, vou fazer medida hoje. Daqui a uma semana, é um tempo muito curto, né? O césio tem uma meia-vida aí de 30 anos. Então, eu pego a mesma fonte de césio, que eu sei qual é a taxa que ele está emitindo naquele momento, né? Então, eu medi aqui e vou medir nesse dia aqui, dia A, dia B. Então, como o tempo é curto, ele tem que me dar a mesma medida que ele me deu nesse espaço de tempo aqui, ele tem que me dar nesse espaço de tempo aqui. Tá? Então, essa é a estabilidade do sistema. Então, o sistema ele tem que conseguir reproduzir ao longo de um tempo longo, um ano, basicamente, as mesmas medidas. Se ele não possui estabilidade, ele não é um bom detector. Tá? Então, vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem mais 4 temas para a gente ver. Exatidão. Aqui a gente já sentiu, olha só, exatidão e precisão são 2 temas diferentes, então a gente precisa entender muito bem isso. Entenderam? Então, exatidão é o grau de concordância dos resultados, como valor verdadeiro ou valor de referência a ser determinado. Então, assim, exatidão é o que realmente está sendo calculado, o que está sendo medido, certo? Então, ele tem que ter um valor ali. E ele tem que estar sempre batendo com um valor verdadeiro, próximo. Precisão.
Grau de concordância, né? Tá aqui, ó. Grau de concordância dos resultados entre si. Normalmente é expresso pelo desvio padrão em relação à média. O que quer dizer essa precisão? O equipamento ele é sempre calibrado. Então, quem calibra o equipamento é um órgão, ok? Por exemplo, o LCR, o IRD, são órgãos que fazem calibrações em Geiger-Miller. Bom, normalmente o LCR, o Laboratório de Ciências Radiológicas, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, para quem estiver me ouvindo no estado do Rio de Janeiro, é o LCR da UFRJ. É um órgão que eles pegam o equipamento e vão lá e calibram o equipamento. Esse grau de precisão, né, ele vai ter o seguinte, ó, deu um valor, vamos dizer assim, deu uma taxa de 100 miliroentgens. A precisão dele pode variar 5, 10 ou 15%. Então, por exemplo, se ele variar 10%, o equipamento pode marcar 110 miliroentgens ou 90 miliroentgens. Tá? Então, dentro dessa variação, ele é aceitável. Isso vai depender do para que você vai utilizar esse equipamento. Então, a precisão do equipamento vai muito do que você quer analisar, ok? Sensibilidade. Então, sensibilidade também é um outro ponto de vista, que quando eu for adquirir o meu equipamento, eu tenho que pensar em para que eu vou utilizar esse equipamento e como eu vou adquirir ele e para que eu vou utilizá-lo. Então, sensibilidade é a razão entre a variação da resposta de um instrumento e a correspondente variação do estímulo. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira. O detector, de um modo geral, ele nunca vai conseguir pegar 100% da radiação, mas ele vai conseguir pegar uma parcela. E aí, assim, ele é mais sensível ou menos sensível, né? Depende do quanto, estou esbarrando aqui no microfone, desculpa, o quanto eu vou captar. Então, assim, quanto mais sensível for o meu equipamento, mais ele consegue detectar radiações de baixa energia. Se ele for um equipamento menos sensível, ele não vai conseguir captar energias, né, radiações de baixa energia. Tá ok? Então, isso que é sensibilidade. Ok? Eficiência. Capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos. Então, isso é uma eficiência. A gente até fala, na próxima aula, a gente fala sobre eficiência intrínseca e eficiência extrínseca. Tá? Então, é bem importante que a gente consiga analisar isso aí. E para a gente terminar essa aula aqui, os fatores importantes para a escolha de um monitor de radiação. Então, primeiro deles, tipo de radiação a ser detectada. Então, você tem que saber qual o tipo de radiação para você poder encomendar, né, alugar ou comprar o seu detector. Limite máximo da escala do monitor, isso se for aplicado a Geiger-Miller. Tá? Dependência energética, dependência angular para localização, linearidade de escala, tempo de resposta, a gente vai falar em tempo morto lá na frente, tá? Na próxima aula, e praticidade de operação. Não adianta eu ter um detector muito bom e colocar na mão de uma pessoa que não saiba trabalhar com ele. Então, ele tem que ser um detector prático. Por exemplo, se eu tenho equipamento de Geiger-Miller para trabalhar em gammagrafia, ele tem que ser um equipamento prático. Porque eu não posso pegar e colocar um equipamento muito complicado na mão de um operador para fazer, por exemplo, uma gammagrafia. Então, tem que ser um equipamento prático, fácil de leitura, para poder ser manipulado ali na hora e em locais de difícil acesso às vezes. Tá? Então, eu agradeço a vocês. Essa foi a primeira aula de medidores e detectores de radiação e espero que vocês tenham gostado. Acessem lá a minha página no YouTube, o meu canal lá no YouTube. Se gostou da aula, dá um joinha. Se não gostou,
dá um dislike, não posso fazer nada, não posso agradar a todo mundo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e deixe suas dúvidas lá. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Ok? Vamos lá? Desligando aqui a gravação.